pessoal, eu sou a Vanna, sejam muito bem-vindos ao Lendo em Queda e no vídeo de hoje eu vou falar de Entre Linhas, Estrelas e Segredos da Ana C. Alves. Antes de começar esse vídeo eu preciso comentar que ele vai estar uma mistura daquelas resenhas de O Puro Suco do Caos de sempre, porque estou gravando sem roteiro só na emoção, mas não vai estar com a minha empolgação tão no máximo, porque é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque eu gravei uma vez, logo que eu terminei, eu gravei o vídeo, e aí o maravilhoso cartão de memória do meu telefone decidiu corromper o arquivo. Não é a primeira vez que eu passo por isso, eu já tô até me acostumando a ter que gravar vídeos mais de uma vez, mas é só avisando que assim, esse vídeo ele vai estar bagunçado, mas a minha empolgação não vai estar tão genuína assim, porque eu vou meio que ter que repetir o que eu falei no outro vídeo, que eu gravei já tem uns dias, porque eu precisei me recuperar do tombo que foi ter perdido o primeiro arquivo e a eleição que foi antes de ontem. Então, enfim, passados os recados, vamos falar. A primeira coisa que eu preciso comentar é que Entre Linhas, Estrelas e Segredos é a primeira parceria paga desse canal, então assim, estou muito feliz com isso, é bom quando você tá no início ter alguém que confia no seu trabalho. Inicialmente eu já vou ressaltar que tem alguns gatilhos que vocês têm que prestar atenção antes da leitura desse livro e eles vão estar listados aqui na descrição. A segunda coisa é que ele é um livro para maiores de 18 anos. Enfim, Entre Linhas, Estrelas e Segredos é um livro que tem muita informação, assim. Não é uma leitura confusa, apesar de que o início, a autora ela não te dá nada de bandeja no início desse livro, sabe? As coisas elas vão ser explicadas lentamente. Eu, como sou uma pessoa ansiosa que gosta de saber de tudo, eu fiquei muito perdida, mas assim, aos poucos ela vai te explicando, ela vai te dando as cartas e você vai entendendo o que tá rolando. Nesse livro, a principal protagonista é a Marcela, que ela tem um ponto de vista próprio, ela narra a história e tem um narrador de observador que narra outros personagens, então tem esse ponto de vista que não é unicamente em terceira pessoa, eu nunca sei falar se é terceira, primeira pessoa, mas não é unicamente em primeira pessoa, eu acho, tem narrações em terceira pessoa, mas as narrações em primeira pessoa são da Marcela, que é uma costureira que também frequenta um stand de tiros, e ela passou por muita coisa na vida, desde a adolescência, coisas aconteceram assim, bem ruins, muita desgraça na vida dela, e recentemente ela tá sofrendo muito porque o Mateu, que é o seu irmão gêmeo, ia fazer um cruzeiro e até pediu um namorado em casamento nesse cruzeiro e simplesmente desapareceu há uns anos, 2, 3 anos, eu não me recordo agora, mas ele simplesmente desapareceu e não deu notícias, as investigações não dão em nada, ninguém sabe de nada, e a Marcela e eles eram praticamente melhores amigos, assim, eles têm uma ligação muito forte, principalmente porque os dois, quando eram adolescentes, foram expulsos de casa por ela ser lésbica e ele ser gay, assim. Então eles foram abrigados pelos tios, eles ganharam meio que uma nova família e uma irmã, uma prima que virou irmã deles, mas assim, por algum tempo eram só os dois, sabe? Então eles têm uma ligação muito forte e a gente até tem certos detalhes sobre esse sumiço do Matheus, assim, coisas que aconteceram na época pelo não ponto de vista, né, mas pela narração do outro narrador que acompanha todo mundo. Tem bastante personagens que vão ser citados, assim. Tem a Célia, que é a mãe biológica delas, que, pelo amor de Deus, que também tem algum foco narrativo nela. Tem foco no Levi, que é o pai biológico deles e tudo mais. A gente vai acompanhando cada uma dessas pessoas separadamente. Mas enfim, a vida da Marcela não tá nada boa por conta do sumiço do irmão dela, por tudo que tá acontecendo. E de repente ressurge na vida dela um amor de adolescência. A Angela, ou Angie, que é com o apelido dela. A Angela é uma menina que a Marcela teve um romance lá quando elas eram adolescentes, num acampamento de verão. Num acampamento na Espanha, eu não sei se exemplifica, mas eles iam no acampamento, ela e o irmão iam no acampamento na Espanha quando eram mais novos, crianças até a adolescência e tal, e aí ela conhece os dois, fica amiga dos dois e tudo mais, e rola esse interesse amoroso. Só que assim, o tempo passa, as duas não se veem mais depois que a Marcela e o Mateu não vão mais no acampamento, e fica por isso mesmo. Só que a Angela de repente ressurge em Rio Dourado, que é a cidade da Marcela, pedindo um vestido do nada, tipo, eu quero um vestido, veio de outro estado, ela é tipo do Paraná, uma coisa assim, pra pedir um vestido e a Marcela se vê, tipo, o meu amor de adolescência simplesmente voltando, mas eu não posso me focar em romance agora, porque tem o meu irmão e o meu irmão. Aí a gente vai acompanhar essa trama delas e tem uma coisa, eu preciso dizer uma coisa que pode ser configurado como spoiler, mas vou dizer mesmo assim, esse livro ele meio que é um ciclite. E assim, eu pessoalmente, eu acho que isso pode ser considerado um spoiler. Eu não vou entrar em detalhes mais a respeito de quem, mas
Eu, pessoalmente, gosto muito de saber o gênero, entre aspas, assim, do livro antes de ler. E eu acho que eu gostaria de saber, de ter sido informada antes que esse livro era um Sick Lit. Não que isso fosse me fazer gostar mais ou menos da leitora. É só pra... Eu gosto de ir preparada nesse tipo de livro. Então, assim... Porque eu gostaria de ter sido avisada, eu tô avisando a vocês que é um Sick Lit. Enfim, pessoalmente não é lá o gênero que eu gosto muito e tudo mais. Eu não li muitos livros desse gênero justamente porque eu tenho uma visão muito própria a respeito disso, que eu não vou falar, me estender muito mais, porque senão seria spoiler. Mas ainda assim, mesmo depois que eu descobri que era um Sick Lit, coisas que iam desencadear, a história que ia desencadear, eu fiquei com muito medo de não ser bem desenvolvido. Porque assim, eu não li muitos livros de Sick Lit na minha vida, mas os que eu li, assim, eram livros mais adolescentes, não era tipo um livro adulto. Esse livro é um livro adulto. Mas mesmo assim, os Sick Lits que eu já tinha lido tinham uma pegada mais... O autor decidiu usar o plot mais simples pra fazer os leitores chorarem. Tipo, eu não tô dizendo que todo livro de Sick Lit é assim, mas a maior parte dos livros, assim, que eu li ou que eu vejo outras pessoas falando, o autor simplesmente, se você quer fazer um leitor chorar, bota uma doença, bota uma morte, ou os dois, que é muito fácil. Então muitos autores não aproveitam o plot direito, não desenvolvem, é só tipo isso. Mas não é o caso desse livro, foi uma coisa que me deixou bem aliviado, porque o desenvolvimento da personagem e os ideais de vida que ela tem, que são apresentados, são coerentes com a escolha dela, e foi uma coisa que me deixou muito feliz nesse livro, porque eu tava com muito medo de ser só uma coisa jogada. Preciso dizer que eu chorei? Eu chorei. Assim, não que isso seja uma novidade, o tempo inteiro nesse canal eu tô falando que eu choro de algum livro, assim, foi um livro que me fez chorar, de tipo, eu tava escutando música, eu leio enquanto escuto música, e tava tocando ainda uma música triste no meu fone, aí foi a combinação que eu tive que tirar o meu fone, eu pausei a música, eu fui na minha playlist, procurei uma música alegre pra tocar enquanto terminava de ler a cena, o capítulo e tudo mais. Então, assim, foi um combo de emoções que me aconteceu nesse livro. Mas eu gosto muito de como ele é um livro bem escrito, de como você... Acho que o fato de ter dois pontos de vista faz com que as coisas, apesar de que no início elas não são muito confusas, justamente porque a autora ela não quer te dar tudo de bandeja a você. Fica coisa, inclusive, nem tudo foi resolvido nesse livro porque vai ser uma duologia, não sei, vai ter uma continuação. E por ter uma continuação, preciso dizer, estou ansiosa? Estou. O epílogo desse livro me deixou assim, eu queria ler essa continuação ontem. Esse é o nível, assim. Até onde eu sei sai em fevereiro, então pelo menos a gente tem uma leve data, assim, de quando vai sair. E eu vou ler, com certeza, porque, assim, o final, ele foi intrigante, assim, acontece muita coisa no final desse livro. Não vou dar mais spoiler de nada, mas acontece muita coisa muito rápido. Então eu levei uns minutos, uns dias, na verdade, pra processar, uns 2 dias, assim, tipo, eu li de noite, acabei o livro de noite, eu fui dormir, acordei pensando, foi um livro que ficou muito tempo na minha cabeça, inclusive foi o que me fez dar nota. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. Ele começou com 4 estrelas, justamente porque foi a nota que eu pensei logo que eu terminei o livro. Eu pensei que em 4 estrelas por conta de quão chocada eu fiquei com o final e por certas coisas que não tinham me agradado muito no início. Só que é aquela coisa, aconteceu a mesma coisa com o Jantar Secreto do Rafael Montes, eu comentei isso aqui no canal. O livro ele continuou na minha cabeça. E aí ele continuou na minha cabeça, eu dormi com ele na cabeça. Dia seguinte, na noite do dia seguinte, praticamente 24 horas depois, eu pensei, não, vou ter que aumentar a nota, porque eu não paro de pensar. Então eu pensei, vou ter que aumentar a nota, porque se um livro não sai da minha cabeça é porque ele me marcou o suficiente pra isso. E aí eu aumentei pra 4,5. E aí ele continuou na minha cabeça no dia seguinte também. Aí eu pensei que 4,5 o quê? Vai 5 estrelas logo. É um livro que você se encanta pelo romance, que tipo, tem essas tramas secundárias que são muito interessantes e te deixam curiosa também. Mas o romance é uma coisa que ele acontece como ele acontece, sabe? As coisas que fazem sentido, até certos surtos e certas atitudes dos personagens que você não concorda, você compreende que são pessoas quebradas, principalmente a Marcela. Você entende muito ela. Eu entendi muito as atitudes da Marcela em certos momentos, apesar de não concordar, porque se aparece uma Ângela na minha vida, eu não tenho muito calibre pra lidar. Mas enfim, o romance é uma coisa muito... Ele é muito gostoso de ler, sabe? São coisas que vão acontecendo e você acompanha a trajetória desses personagens. É por isso que eu chorei, principalmente. Porque você percebe o quanto... Quando a Ângela chegou na vida da Marcela, ela mudou, tipo, de verdade, sabe? Ela deu uma força pra Marcela de um lugar que ela não sabia que existia. Isso é uma coisa muito bacana de acompanhar. Você vai acompanhando isso. A Marcela
Marcella, ela sendo quebrada e vivendo aos poucos aquilo, enquanto você tem flashbacks, tanto da infância da Marcella, quanto assim, tem o diário da Angela, que pelo amor de Deus, as passagens desse diário praticamente todas destruíram um pedaço da minha alma, assim, de leve. E também a gente vai acompanhando por ter os outros pontos de vista, às vezes você vai acompanhando, tá a Marcella lá e acontecem coisas em paralelo em outros países, você, como eu falei, acompanha a mãe biológica delas, que é a Célia e tudo mais. E a autora, ela conseguiu equilibrar muito bem todos os pontos de vista, o romance, de forma que não ficasse chato, sabe? Quando aparecem os pontos de vista que... Pontos de vista não, as narrações que não são o ponto de vista da Marcella, não fica uma coisa, tipo, chata. Apesar de você gostar muito, eu gostei muito de quando a Marcella narra, porque eu gostei muito da personagem. Quando sai da narração dela e mostra, ou o narrador mostrando, falando da Angela, ou falando do resto da família, falando da irmã da Marcella, ou até quando foca em onde tá o Mateu e tudo mais, não é como se você ficasse, meu Deus, que saco, volta pro outro personagem. Que quando você lê a história com ponto de vista alternado, corre o risco disso acontecer. Mesmo que aqui não seja ponto de vista alternado, é semelhante. Então, assim, você tem vontade de ler aquelas coisas e tudo mais. Enfim, é isso. Eu tive minhas ressalvas a fazer sobre esse livro, eu até comentei um pouco com a autora quando eu terminei, mas no geral foi um livro que eu gostei muito da leitura, que me entreteu bastante, que me intrigou bastante. Foi um livro que, apesar de não ter lido tudo de uma vez, a leitura foi extremamente fluida, e um livro que, assim, me marcou muito, que eu tô ansiosa pra continuação. É um livro que, além do romance, que é o foco principal na maior parte dele, tem um mistério que é muito bacana de você acompanhar, como eu falei. Como a autora não te dá tudo de bandeja, as cenas cortadas que ela te entrega vão te deixando cada vez mais intrigado, e você fica, meu Deus, quem são essas pessoas? O que diabos está acontecendo aqui? E é essa pergunta que eu quero responder assim que terminar o segundo livro, quando ele for lançado, porque eu quero muito ler, que eu quero saber o que tá acontecendo, gente. Enfim, é uma leitura que eu recomendo, foi 5 estrelas justamente porque não saiu da minha cabeça. É um livro que, apesar de não acertar em tudo, eu gostei da maior parte dele. Então, assim, recomendo muito, como eu falei, atenção à classificação indicativa e aos gatilhos que vão estar listados aqui na descrição. E no mais é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Minhas redes sociais e minhas histórias, assim como o link desse livro maravilhoso, vai estar tudo aqui na descrição. E é isso, valeu e tchau!